iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Então vamos para a resolução de atividades, qual o assunto é temperatura e calor. Na página 4, nós temos a questão 1, 2 e 3, que essas questões elas estão relacionadas ao texto da página Desenvolva. O tema desse texto é perigo, mercúrio. Então, as 3 questões em seguida é sobre o texto. Vocês vão primeiro ler esse texto, compreender para depois responder, ok? A primeira questão, ela faz a seguinte pergunta: que riscos o mercúrio oferece à saúde? Então, vamos lá. O mercúrio ele é lesivo ao sistema nervoso central e, de acordo com esse texto, o perigo, o mercúrio, as pessoas que foram contaminadas na Baía de Minamata apresentavam lesões neurológicas. Então, o mercúrio ele pode também causar danos à tireoide em caso de exposições prolongadas, além de bronquite química e fibrose pulmonar, mesmo em pequenas dosagens. Tudo bem? Deu para compreender? A segunda questão é a seguinte pergunta: que problemas ele pode causar ao meio ambiente? Quando nós vamos ver quais são esses problemas que o mercúrio pode causar ao meio ambiente, ele está relacionado diretamente com o ser humano. A gente tem que entender desta forma. Vamos lá, o mercúrio é uma substância tóxica que se incorpora nos organismos aquáticos. Como ele não é biodegradável, acumula-se nos tecidos dos componentes das cadeias alimentares e sofre progressiva concentração nos níveis tróficos superiores, que consome grandes quantidades de alimento. Os maiores danos mesmo, portanto, tendem a aparecer nos consumidores finais. E quem são esses consumidores finais? Esses consumidores finais somos nós, os seres humanos. Ok? Deu para entender? Na terceira questão, é a seguinte pergunta: em que outra atividade humana o mercúrio usado danifica o ambiente? Vamos lá. O mercúrio é empregado na mineração para facilitar a extração de ouro do cascalho dos rios. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Ele forma uma liga com ouro que favorece a coleta pelo garimpeiro. Posteriormente, esse material é aquecido, o que provoca a evaporação do mercúrio e a separação do ouro. Os resíduos logo se liquefazem e são descartados na água dos rios, contaminando o ambiente. E aí, quando esses resíduos estão contaminando o ambiente, e a gente pode ligar diretamente à segunda questão, que vai acontecer o quê? Esse resíduo ele vai se incorporar nos ambientes aquáticos, que por sua vez vai afetar os consumidores, ou seja, diretamente o ser humano. Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos fazer a resolução da atividade da página 11 e 12. A primeira questão da página 11, ela te fala o seguinte: um pediatra, ao medir a temperatura de uma criança supostamente com febre, colocou um termômetro clínico na axila dela e esperou alguns minutos até realizar a leitura da coluna de mercúrio. Explique por que esse tempo é necessário. Vamos lá. De forma resumida, é necessário que o termômetro e o corpo da criança entrem em equilíbrio térmico antes de se efetuar a leitura. Ok? É por isso que é preciso esperar esse tempo necessário. Tá bom? Porque tem que entrar em equilíbrio térmico o mercúrio e o corpo da criança. Ok? A segunda questão fala assim: um cientista precisa construir 2 termômetros que terão usos diferentes. Um deles medirá a temperatura dentro de um freezer, que pode atingir menos 70 graus Celsius, e o outro servirá para medir a temperatura ambiente em uma região tropical. Que líquidos termométricos podem ser usados em cada caso? Então vamos lá, olha só. A gente tem que entender que para a temperatura muito baixa, deve ser aferidos com o uso de um líquido termométrico com baixo ponto de fusão, qual esse líquido é o etanol, beleza? Para medir a temperatura ambiente, o mercúrio servirá bem, ok? Então vamos para a terceira questão. Essa terceira questão já é da página 12, ok? Vamos lá.
De forma resumida, o exercício informa que a grandeza de temperatura nos Estados Unidos é em Fahrenheit. E aqui no Brasil, como falei na aula, nós usamos em Celsius. Mas, só lembrando que no sistema internacional, o Kelvin vai ser a medida de temperatura no sistema internacional, ok? Então, que não haja confusão sobre isso. O mais comum é o Celsius. Então, a questão te diz que você está com o aparelho de ar-condicionado nos Estados Unidos e pelo controle, pela ilustração, você verifica que está 22. Esse 22 é 22 graus Celsius. E ele pede para você transformar a temperatura da escala de graus Celsius para Fahrenheit. E como vamos fazer essa questão? Vamos lá. A fórmula você já sabe que é o TC. TC é a temperatura em Celsius sobre 5, igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, como você tem que ler esse tipo de questão de transformação de temperatura? Normalmente, você tem duas incógnitas, que no caso aqui tem a temperatura em Celsius de um lado da igualdade e a temperatura em Fahrenheit do outro. Ou seja, ele sempre vai te dar uma temperatura e vai pedir a outra. Pode ter questão que ele pode te dar em Fahrenheit e pedir a temperatura em Celsius, ou ao contrário. Essa questão 3, em específico, ela já deu o grau Celsius, que é o 22. Então, olhando para a fórmula, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Jogando na fórmula, você substitui onde está o TC, você vai colocar o 22. Aí vai ficar 22 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Como você vai fazer algebricamente essa questão? Vamos lá. Você pega o 9, que está dividindo o TF menos 32, e joga para o outro lado multiplicando o 22. E o 5, que está dividindo o 22, você joga para o outro lado multiplicando o TF menos 32, ok? Agora é matemática básica. Você multiplica 9 vezes 22 de um lado da igualdade e do outro lado, não se esqueça, o 5 está multiplicando o TF menos 32 dentro do parêntese, ou seja, chuveirinho. O 5 multiplica o TF. O 5 também multiplica menos 32. Aí fica 5 vezes menos 32. Então, fica menos 160. Ou seja, a tua equação agora nesse momento está 22 vezes 9 igual a 5 vezes TF menos 160. Aí você faz a continha e no final da conta fica TF é igual a 71,6 graus Fahrenheit. Então, é importante que você não só faça a questão decorada, mas que você entenda o que você está fazendo. Você pegou o graus em Celsius e só transformou para Fahrenheit. Mudou a temperatura? Não. A temperatura é a mesma, só mudou a forma de leitura, ok? Bom, então, ou seja, você tem que entender que os 22 graus Celsius é a mesma coisa que equivalente a 71,6 graus Fahrenheit, beleza? Então, continuando na página 12, agora vamos para a quarta questão. De forma resumida, a questão dá uma explicação básica que em 2013 acharam um fóssil na Sibéria, na Rússia. E vamos logo para a questão, que coloca assim: retiraram a amostra de sangue no estado líquido de um mamute congelado a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Ou seja, sempre uma questão vai te dar um valor desconhecido e do outro lado da igualdade vai te dar algum valor, outro valor. Então, a temperatura você vai ter que descobrir. Ou vice-versa, vão dar a temperatura, você vai ter que descobrir o valor, ou vice-versa. Nesse caso aqui, a questão está dando menos 10 graus Celsius, tá? Está te dando um valor. Depois do ponto em seguida, eu quero chamar a atenção de vocês, que é importantíssimo. O artigo científico sobre o assunto na qual a escala e o valor de temperatura foram utilizados. Tá? Eu quero chamar vocês a atenção para esse ponto. Aqui a questão não colocou se quer em Fahrenheit ou em Kelvin, mas você precisa entender que no sistema internacional, quando se fala no meio científico e acadêmico, para medir a temperatura é em Kelvin, ok? Então aqui na questão já está subentendido
E todas as vezes que tocar no assunto, falando que é do meio acadêmico, o meio científico, ele não é obrigado a falar que é em Fahrenheit ou em Kelvin. Você já tem que entender que é em Kelvin. Se for em Fahrenheit, ele vai te dizer que é em Fahrenheit. Mas se não falar em nada, você vai ter que entender que é em Kelvin. Isso quando se falar no meio acadêmico ou científico. Deu para entender? Só lembrando, vamos retomar lá no assunto, só para não passar batido, vamos relembrar que Celsius e Fahrenheit é a única forma de temperatura que é medida em graus. O Kelvin, ele não se fala em graus, ele só fala Kelvin, tá bom? Nessa fórmula que você aprendeu, TC, que é a temperatura em graus Celsius sobre 5, é igual a TK menos 273 sobre 5, eu quero dar uma dica para vocês. Esqueçam esse 5, porque ele pode até atrapalhar vocês. Compreendam essa fórmula como TC igual a TK menos 273, só isso. Porque o 5 ele sempre vai cortar, ok? Então a fórmula é TC igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Na questão, qual a forma de medir a temperatura que te deram? Bom, é em Celsius. Pois é, então você vai substituir aonde na fórmula esse em Celsius? É no TK ou no TC? É no TC, ok? Então vamos lá. Na fórmula vai estar TC igual a TK menos 273. Aí na fórmula você joga menos 10 igual a TK menos 273. Aí voltamos à matemática básica lá do quarto ano. Aí você pega o 273 que está negativo, aí você joga para o outro lado e isola o TK. Você já sabe que isolar é você colocar todo mundo para o lado da igualdade e deixa essa incógnita do outro lado sozinha. Então, você joga o menos 273 para lá e fica positivo. Aí vai ficar assim, ó, 273 menos 10, que vai dar 263 Kelvin, ou seja, vai terminar TK igual a 263K, que é o Kelvin. Não tem bolinha de graus, tá? Só vai ficar 263 Kelvin, ok? Continuando na página 12, nós vamos para a quinta questão, ok? Então, essa questão ela é delicada. Vou falar bem devagar para você entender passo a passo. A questão, ela coloca que em Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi registrada uma temperatura na escala Celsius. Mas você pode ver que ela não dá o valor numérico. Ela só diz que está em Celsius. Então, continuando, fala que correspondia a 1/3 da respectiva indicação na escala Fahrenheit. Que temperatura foi registrada? Você pode ver que não tem valor numérico algum dentro da questão. E aí você vai perguntar, mas professora, como é que se faz essa questão? Então vamos lá. Qual é a fórmula de transformação de Celsius para Fahrenheit? Bom, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula. Aí eu quero que você marque lá no livro de vocês a 1/3 da respectiva indicação na escala Fahrenheit, porque o segredo da questão está aí. Na fórmula, vocês lembram que eu disse que a questão sempre dá duas incógnitas? Pois é, mas se você tiver pelo menos uma incógnita, você já consegue resolver a questão. E é isso que essa questão faz. Quando ela diz que é 1/3 da escala Fahrenheit, lá onde está o TC, você vai colocar o TF sobre 3 sobre 5. Ou seja, esse TC que está na fórmula original, ele vai virar TF sobre 3 sobre 5. Ou seja, uma divisão de fração. É aqui que está o coração da questão. Eu vou até repetir, porque se você não entendeu essa parte, você não vai conseguir prosseguir. A pergunta, ela não dá valor numérico. Ela fala que a temperatura em Celsius é 1/3 da respectiva indicação da escala Fahrenheit. Quando você pega a fórmula original, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, qual é o TC? O seu TC é o TF sobre 3 e sobre 5. Esse sobre 5 é da fórmula original. E o teu TC, que é o TF sobre 3, e aí você tem que lembrar de divisão de fração.
E aí continua a fórmula. Igual a TF menos 32 sobre 9. Pode observar que agora está TF de um lado e TF do outro lado. Ou seja, você já consegue responder a questão. Observe que nas duas questões anteriores, que existem as duas incógnitas, quando ele te dá um valor numérico de uma incógnita, você observa que fica só uma. Não fica só uma? Pois é, essa quinta questão só te dá uma incógnita. É o TF. Você vai atrás do outro TF e é possível agora resolver. Então, resolvendo, você tem que fazer essa divisão. TF sobre 3 sobre 5. E como você faz divisão de fração? Vamos lá. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica assim. TF sobre 3 vezes, aí embaixo não é 5, então fica 5 sobre 1. Aí você vai ficar assim, ó, 1 sobre 5, então você multiplica direto. Aí você vai multiplicar 5 vezes 3 e você observa na resolução, na setinha, como vai ficar isso aqui. TF sobre 15. E de onde é que vem esse 15? É o 3 que você multiplicou 5, tá bom? Aí fica TF sobre 15 igual a TF menos 32 sobre 9, tá bom? Aí, agora de novo, a equação do primeiro grau. Pega o 15 que está dividindo o TF e joga para o outro lado, multiplicando o TF menos 32. E pega o 9 e joga para o TF do outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes TF igual a 15 TF. E multiplica chuveirinho. O 15 multiplica o TF menos 32. Não vai só multiplicar o TF ou só o menos 32. Multiplica os dois em cada um, tá bom? Então, fica 15 TF. E você multiplica 15 menos 32, que dá 480. Então, essa fórmula fica 9 vezes TF igual a 15 TF menos 480, ok? Aí, você isola o TF. Tudo que é número você joga para o segundo membro, que é do outro lado direito da igualdade, e joga o TF para o primeiro lado da igualdade. Essa conta termina em 80 graus Fahrenheit. Ou seja, essa é a resposta oficial. A temperatura medida em Cuiabá, que deu em Celsius, que é 1/3 da respectiva indicação da escala Fahrenheit, é igual a 80 graus Fahrenheit, ok? Então é isso. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula.